verde domina em todos os seus matizes. Estabelece a cor do território. Multiplicam-se em pequenas parcelas retangulares os prados e os campos agrícolas. A vinha recorta-se na paisagem. Esta é uma terra montanhosa, de densa vegetação. Terra úmida, com cursos de água de toda a feição. Rios e ribeiros. Nascentes e quedas de água pontuam uma natureza exuberante. Povoadas desde tempos imemoriais, estas paragens guardam um passado rico em cultura e património, de que as suas aldeias são talvez o melhor testemunho. Conhecê-las é um reconfortante regresso às origens. Elas são herança de um mundo onde a tradição ainda se mantém intacta. Aldeias de Portugal, onde a tradição permanece. Preservam um património ambiental e edificado único. Revelam o melhor de cada lugar. A sua fauna e flora, a sua gastronomia e vinhos, as suas festas e romarias. São as Aldeias de Portugal. Um novo conceito na forma de abordar o turismo rural e de habitação, implementado pela ATA, Associação de Turismo de Aldeia. Com uma área de intervenção que se estende pela região de entre Douro e Minho e Douro Sul, a ATA integra 9 associações de desenvolvimento rural, com territórios de atuação próprios. A ADRI Minho, no Val do Minho. A ADRIL, no Val do Lima. E a ATACA, nas terras altas do Homem, Cávado e Ave. A estas juntam-se a Sol do Ave, no Val do Ave, a Pro Basto, nas terras de Basto, e a Ader Sousa, nas terras do Sousa. E, finalmente, a Dolman, no Baixo Tâmega. A Adrimag, nas serras de Monte Muro, Arada e Gralheira. E a Beira Douro, no Val do Douro. Em conjunto, estas associações têm vindo a investir na potenciação do turismo de aldeia, em paralelo com a fixação e rejuvenescimento das populações e a promoção do património local, através do projeto Aldeias de Portugal. O resultado do seu trabalho é um produto turístico mais personalizado, que valoriza a hospitalidade, o lazer e o espírito ecológico. Aqui, o visitante pode ficar alojado numa casa de traça tradicional, participar em atividades de animação ou meter-se a caminho pelos percursos pedestres. Partamos então à descoberta das Aldeias de Portugal. São muitas as perspectivas que se abrem ao olhar do visitante. Os contrastes são vincados. À planura das várzeas opõem-se as alturas das serranias. O território sobe em anfiteatro até às montanhas do interior. Esta é uma região que vai desde o Minho, a norte, até à terra quente do profundo Val do Douro, a sul, com as suas quintas e socalcos. A oeste encontra-se o Atlântico e a leste é a barreira da Serra do Marão que separa a região da província de Trás-os-Montes. Aqui o clima é chuvoso e a terra fértil. Pequenos terrenos de minifúndio onde se cultiva milho, trigo e legumes misturam-se com zonas de pastorícia. A vinha, associada ao famoso vinho verde, único no mundo, desenha-se na paisagem. Junta-se à variada mancha florestal da orla costeira que vai desaparecendo à medida que viajamos para leste. Mas são os rios que dominam. Belas linhas de água, de leitos ora acidentados, ora mais calmos, marcam de modo acentuado todo este cenário.
que atravessam de forma quase paralela. Esta rede hidrográfica, que se divide ainda em muitos afluentes e cursos de água, garante a prática da agricultura, sendo vários os empreendimentos hidroelétricos. Rapidamente, no entanto, o cenário muda e as serras impõem-se com as suas vistas imensas. Isto à medida que caminhamos para o interior, em direção a uma natureza indomável. Não há melhor trajeto para perceber as origens. Subimos ao Planalto de Castro Laboreiro e já em área protegida do Parque Nacional Peneda Gerês, revivemos tempos de outrora. Vamos ao encontro das Brandas e das Inverneiras, aldeias que são o testemunho de uma tradição agrícola e cultural de grande valor antropológico. A transumância de pessoas e animais, de acordo com as estações do ano, obrigava estas gentes a terem dois lares. As Brandas, para o verão, e as Inverneiras, para o inverno. Situamos-nos em zonas de caça grossa, mas são o cão de Castro Laboreiro, manso e fiel guardador de gado, o pequeno e robusto garrano e o boi barrosão, as espécies domésticas que melhor caracterizam estes lugares. Mais para sul, pelo Vale do Lima e depois pelos vales do Cávado, Ave e Sousa, entre campos cultivados e encostas dispostas em socalcos, cruzamos-nos com aldeias situadas nas serras da Cabreira e do Maroiço. Dos miradouros, alonga-se o olhar por uma natureza abrupta que os leitos dos rios e as águas das barragens suavizam. Seguindo o Tâmega por terras de basto, viaja-se por um longo vale que as comiadas das serras do Alvão e do Marão confrontam com o norte transmontano. Já em zonas do Parque Natural do Alvão, ganham expressão modos de vida rural e cria-se o gado maronês. Vêem-se quedas de água imponentes numa paisagem que deslumbra. Mas já há também admiráveis panoramas sobre o Rio Douro, com as encostas a subirem até às alturas da Serra de Montemuro. Chegamos ao Rio Douro, o vale magnífico, de um imenso verde, com vertentes de farta vegetação. Terrenos de socalcos, com as suas vides características. Quintas alojando-se pelos montes acima e pequenos povoados serranos esperam o visitante. Do Rio Douro até ao Volga, por serras de Montemuro, Arada e Gralheira, percorre-se uma região de grande e densa mancha florestal. Nas encostas serranas, pasta o gado arauquês e refugia-se o cabrito da Gralheira. Por estes lugares, cultiva-se o vinho verde, mas também o vinho do Dão. E na Serra da Freita, assim como no Rio Paiva, de águas muito procuradas pelos canoístas, os amantes do turismo de natureza encontram verdadeiros refúgios. Estamos de volta ao Vale do Douro e dos seus afluentes, onde o rude granito dá lugar ao xisto e as vinhas em socalcos se sucedem esplendorosas. O rio domina lá embaixo e tudo gravita à sua volta. Estas são as terras quentes da mais antiga região demarcada do mundo, hoje património cultural da humanidade, onde em quintas viradas ao sol se expõem vinhedos de exceção. Nascem aqui, do trabalho do homem e da generosidade da natureza, os cada vez mais requisitados vinhos durienses. Não há terras que nos digam mais sobre as nossas origens. Estão ligadas à formação da nação e ao alargamento do território. Presenciaram episódios e períodos históricos que definiram o destino do país. Habitadas desde a época pré-histórica, nelas se depara o visitante com um património edificado riquíssimo. Pelos percursos megalíticos, são muitas as construções e os achados arqueológicos que nos dão conta da presença milenar do homem nesta região. Vejam-se as mamoas, monumentos funerários datados do Neolítico. Ou os castros, alguns da Idade do Ferro, onde ainda hoje se vislumbram indícios de muralhas.
Do período da ocupação romana ficaram marcos miliários, calçadas e estradas militares, e resistem ainda algumas ruínas de fortificações. Acham-se também pontes, belas e características capelas e ainda vestígios de antiquíssimas cidades. É assim denunciado ao caminheiro um valioso legado histórico-arquitetónico. Desde o início, associado à expansão do país, este território viu desenrolar-se a nossa história político-social. Mas o mesmo aconteceu com a história eclesiástica. Castelos de toda a origem, erguidos em diferentes períodos, fortalezas imponentes, muralhas e pontes medievais, dizem-nos de lutas e invasões, de conquistas e de façanhas memoráveis. Do passar dos séculos e de como da vida se faz arte, recordam-nos pelourinhos em belas praças, chafarizes e fontanários de águas frescas. Perde-se o olhar em palácios, quintas e moradias tradicionais, em antigos solares de traça apurada. Para se fixar, enfim, em edifícios termais com séculos de existência, hoje transformados em modernas estâncias balneares. Mas a tudo isto se juntam inúmeros monumentos de arte religiosa. Cruzeiros e capelinhas integradas na paisagem envolvente. Igrejas românicas, barrocas e renascentistas, muitas delas magnificamente trabalhadas. Santuários de peregrinação obrigatória. Mosteiros e conventos cistercienses, em todos se manifestando a profunda religiosidade destas gentes. Contudo, é a arquitetura popular que melhor reflete o modo de vida das populações locais. Ruas pavimentadas com lajes de granito e típicas casas castrejas, construídas com blocos de pedra, recebem o visitante. Os telhados são de madeira, cobertos com telha cerâmica. A praça ocupa o lugar central e é para lá que convergem os caminhos do sítio. Passeiam-se ainda animais pelas ruelas. Estamos nas aldeias de Portugal. Rústicas, graníticas, ancestrais, têm a rude beleza da terra e a serena grandeza que só o tempo dá. Nas aldeias ou nas suas imediações, vêem-se relógios de sol e eiras solarengas. Mas também muitas azenhas e moinhos de água, plantados nas margens dos ribeiros ou incrustados na montanha. Sobressaem os tradicionais espigueiros, de granito e paredes aprumadas. Alguns com data de construção sobre a porta são quase sempre encimados por uma cruz, que funciona como um pedido de proteção aos céus pelos cereais que lá se guardam. Intimamente relacionado com as formas de viver e de sentir destas gentes está o folclore, que é dos mais genuínos e coloridos do país. Não há festa ou romaria digna desse nome onde não esteja presente o rancho folclórico. Ouvem-se concertinas, bombos e gaitas de foles e as danças, de cariz religioso ou associadas aos trabalhos do campo, seguem esquemas coreográficos muito antigos. Mais a norte, dança-se o vira e o malhão, acompanhando as músicas, letras que falam do amor, do trabalho e da terra. Brilham os bailadores, que têm pelos seus trajes vistosos, inspirados nos tons da terra ou do mar, merecida vaidade. Umas vezes são mais garridos, outras são um pouco mais sóbrios e modestos, ganhando as cores da vegetação das serras do interior. Já mais a sul, têm lugar festas que celebram ritos de passagem ou de iniciação. Profundamente enraizado nas populações locais está também o teatro, que vai buscar ao mundo rural à sua volta, às tradições populares, sempre tão ricas e diversificadas, os seus temas e histórias. Aqui há uns dias telefonou um rapaz para falar com a minha filha. Oh, Zina, se calhar era ele e falou. Se calhar era, mas não
Textos originais exprimem a realidade próxima e procura-se a comunhão com as gentes. O teatro sai à rua, com as suas máscaras, com a sua música festiva. O espetáculo percorre os lugares das aldeias, transformados em palco, conquistando as atenções de quem chega. Mas para além do teatro de rua, dos arraiais e das festas alegóricas que tantas pessoas atraem, a oferta cultural das aldeias de Portugal passa também pelos roteiros do artesanato, da gastronomia e dos vinhos. É a altura então de conhecer saberes tradicionais e de provar sabores da exceção. Existem artes e ofícios tradicionais, ancestralmente praticados nas aldeias de Portugal, que chegaram até aos nossos dias. Refira-se desde logo o trabalho de rendeiras e bordadeiras, de cujas mãos prendadas saem peças de belo recorte. São bastante elogiados os seus bordados em linho e algodão, toalhas, panos, centros de mesa ou os afamados lenços de namorados. São exemplos de um saber que também se aplica aos vistosos trajes regionais das mulheres em dias de festa. Busca-se a inspiração na natureza em redor, espelhando cada peça a alma de quem as executa. A cestaria preenche também um espaço importante no artesanato da região, sendo muitos os artigos que prendem a atenção do visitante. Mas o mesmo se diga da olaria e da latoaria, que ocupam ainda um número significativo de artesãos. Em madeira e cortiça, fazem-se também peças muito procuradas, para o uso diário ou decoração. Na boa tradição dos ourivos do norte do país, também as filigranas em ouro suscitam muito interesse. Peças finas e de belos feitios. As arrecadas, os característicos brincos e os pingentes são autênticas obras de arte. E para quem chega desejoso dos melhores sabores, aconselha-se vivamente que prove os enchidos do fumeiro tradicional e os apetitosos queijos de cabra, ou a incomparável broa tradicional feita ainda segundo processos artesanais. O mel é também de excelência e as compotas mais do que convidativas, não faltando lugares onde adquiri-las. Numa região tão acidentada, com montanhas, vales e planaltos, que integra áreas protegidas e parques naturais de rara beleza e interesse ecológico, o turismo de natureza é uma proposta sempre aliciante. Partir ao encontro da paisagem bravia, aventurar-se por trilhos serranos em direção às aldeias da Transumância ou pescar num límpido rio de montanha são apelos irresistíveis. As atividades organizadas e direcionadas para o ecoturismo não faltam. Desde logo, passeios relaxantes, a pé, de cavalo ou de bicicleta, pelas frescas matas florestais ou pelos cursos de água. Aproveitando-se os intervalos para merecido desfrute das iguarias gastronómicas destas terras. Mas paragens compensadoras são também devidas às termas que por aqui se encontram. Com águas admiradas pelos seus poderes curativos desde tempos ancestrais, as termas são agora espaços modernizados, onde apetece descansar do stress urbano. Para os mais aventureiros, os desportos radicais são a melhor sugestão. Descidas de rios em canoa ou raft. Viagens de barco ou telesqui em Albufeiras. Montanhismo e rapel em escarpas abruptas. Ou ainda a prática de slide e parapente. São muitas as escolhas em termos de atividades ao ar livre. Por outro lado, convém não ignorar o chamamento das agradáveis praias fluviais ou mesmo do mar ali tão perto, de areais limpos e águas aprazíveis. Próximas da natureza e da vida rural, as aldeias de Portugal oferecem ao visitante um turismo verde, de acordo com o espírito dos tempos atuais.
essencialmente ecológico e preocupado com a defesa e preservação ambientais. O património gastronómico associado às aldeias de Portugal é riquíssimo e variado, tendo conquistado sucessivas gerações de apreciadores. Sobressai desde logo tudo o que se relaciona com o porco, animal que faz as delícias da boa mesa tradicional portuguesa. É o caso dos rojões e do sarrabulho, bem como do presunto, curtido ao longo de invernos rigorosos, de carne rosada e untuosa. É uma especialidade. Mas acrescente-se a tudo isto a célebre lampreia, pensando já noutros sabores. A lampreia pesca sobretudo no Rio Minho e é a iguaria que se recomenda. Convém, por isso, provar e fazer justiça à lampreia à bordaleza e ao arroz de cabidela feito da mesma, mas também à truta, ao polvo e ao sável, que atraem imensos entusiastas de todo o lado. Pratos ainda muito conceituados são os de bacalhau, que têm variadíssima confecção e é de grande qualidade. E o mesmo se diga quanto à carne, do famoso capão, da vitela barrosã ou arauquesa e do cabrito do monte, sempre de inexcedível sabor. A doçaria também goza de grande tradição. O leite creme, o doce de sopa seca, o característico pão de ló, as barrigas de freira de origem conventual e os bolinhos de amor são deliciosamente irresistíveis. Falando de vinhos, nas zonas mais a norte, logo se pensa no vinho verde, que se encontra facilmente e de boas marcas em qualquer restaurante que se preze. Veja-se o caso do Loureiro e do Alvarinho. Brancos, gasosos e frutados, têm uma legião de apreciadores. Já no Grande Vinhedo do Douro, outra joia vinícola brilha: o vinho do Porto. Nos próprios aglomerados rurais ou na natureza envolvente, é diversa a oferta de alojamento e restauração para quem percorre as aldeias de Portugal. São muitas as casas típicas com características herdadas do meio rural que abrem as portas ao turismo. Em todas elas, houve a preocupação de conciliar a rica arquitetura popular com a qualidade e acomodação de vida aos hóspedes. Dependendo das condicionantes culturais e geográficas, diferem os materiais utilizados na sua construção. Umas vezes impõe-se o granito, utilizado nas fachadas, mas também nos pavimentos e nos espigueiros próximos. Os telhados são de telha cerâmica e as habitações apresentam na maioria 2 pisos, em que o térreo era usado para as cortes do gado ou para armazém de produtos agrícolas. Outras vezes, porém, é o xisto e a lousa que predominam, em perfeita harmonia com a paisagem circundante. Recuperadas para um turismo que respeita integralmente a ruralidade, estas casas proporcionam um atendimento que valoriza as tradições da típica aldeia portuguesa. Por outro lado, estas habitações em pedra oferecem ótimas condições de alojamento, com espaços interiores muito confortáveis. Conjuga-se o tradicional com o contemporâneo, com destaque para o mobiliário. E os jardins, as áreas de lazer e as piscinas completam um produto turístico que proporciona momentos de total relaxamento e diversão. Privilegiando o contacto com a natureza, com as populações e os modos de viver rurais, com as delícias gastronómicas e o artesanato regional, as aldeias de Portugal propõem-nos um turismo diferente. Levam-nos a locais de sonho, onde ao lazer, à tranquilidade e ao bem-estar se acrescenta a possibilidade de fruição do país mais profundo e autêntico. Estão profundamente ligadas à região, à genuinidade das suas gentes. Revelam a incontornável beleza das origens. Têm uma história de séculos para contar. São as aldeias de Portugal. Vocacionadas para o turista com sensibilidade ambiental e cultural, as aldeias de Portugal são um convite irrecusável. Visite-as
e deixe-se conquistar.